Então eu estava falando sobre a igreja e sobre Israel. Final dos tempos vinculado, o que tem acontecido no mundo hoje, os acordos de paz que têm sido firmados em Jerusalém. E nós sabemos que tanto a igreja quanto Israel são um termômetro para a volta de Jesus. Deus sempre trabalhou no mundo com duas testemunhas, né? Abre comigo o livro de Atos, capítulo 1, verso 8. O nosso chamado é ser testemunha. Atos 1:8 diz o seguinte: e recebereis poder, quando descerdes sobre vós do meu espírito, e sereis minhas testemunhas, diz o Senhor. Abre comigo agora Isaías. A igreja é testemunho do poder de Deus. Isaías 43. Podia acender essa luz aqui, né? Isaías 43, verso 10. Sobre Israel. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Deus sempre vai agir no mundo com essas duas testemunhas, inclusive com respeito à volta de Jesus. Então nós temos que ficar de olho em dois lugares. Quais são os dois lugares? Igreja e Israel. Se eu ficar de olho nesses dois relógios, eu vou poder entender se a volta de Jesus está próxima ou não. Semana passada eu falei dos sinais dados na igreja. E quando eu falo de igreja, estou falando de mim e de você, não da congregação, mas do nosso meio. E agora nós estávamos vendo os sinais dados em Israel. Eu quero que você olhe ali para a tela, porque o Brasil tem uma participação interessante na volta de Jesus. Sabia disso? Fala, pastor, o que o Brasil tem a ver com a volta de Jesus? Depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU resolveu devolver aos judeus a sua terra, depois de serem mortos 6 milhões de judeus. E para isso fizeram um conselho na ONU para votar se era viável ou não dar a terra para os judeus, a terra deles, não é? Antes de falar da ONU, será que aquela terra é de judeu ou é de árabe? Nós temos que pensar, porque há um conflito de terras ali. A mídia, que é uma mídia do capeta, ela mostra somente um lado da moeda. E ela põe Israel sempre como carrasco. Nunca os árabes que esfaqueiam, que cortam a cabeça. Aliás, árabe não, Islã. Árabe não tem nada a ver com Islã, muçulmano Islã, que degolam as pessoas. Eu quero que você abra comigo, vamos ver a promessa de Deus, feita a Abraão, a Isaac e a Jacó. Abre comigo Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17, verso 9, aliás, verso 8. Olha o que Deus diz para Abraão: dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão, fala, perpétua. O que é isso? Para sempre. Aquela terra é dada aos judeus por possessão, fala, perpétua. Como se não bastasse isso. Se você não sabe, Abraão pagou por aquela terra. Davi comprou o lugar onde está o templo hoje em Jerusalém. Davi comprou por dinheiro. Abre aí 1 Crônicas 21.
onde foi construído o templo de Salomão. Davi comprou por dinheiro. 1 Crônicas capítulo 21. Nós sabemos da história que Ornã, o jebuseu, queria dar aquela eira de presente para Davi. Quando um anjo do Senhor aceita um sacrifício que Davi fez, olha o que Davi diz para ele. 1 Crônicas 21, 24. O cara queria dar aquela eira, onde é o templo, para Davi. Tornou o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Agora, esse lugar que Davi comprou, vamos ver. 1 Crônicas 22, 1. Disse Davi: aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Davi comprou o monte do templo. Hoje nós temos uma mesquita num lugar que foi comprado pelo rei dos judeus. Aquela mesquita então está usurpando algo pago. Não bastava Deus dar a terra para eles, uma terra do tamanho do estado de Sergipe, sendo que os árabes, o que Deus deu para os árabes, é do Egito até o Eufrates. Se você olhar as nações árabes, igual, se você pegar a Arábia Saudita, se você pegar o Kuwait, se você hoje pegar aqueles países lá, ó, podres de rico, aquela terra foi dada a Deus por ele, para eles, menos Israel, menos a terra de Canaã. Os árabes ganharam 90 vezes mais terra do que os judeus. Então, por que a luta pela terra dada por Deus ao povo de Israel? Você tem que ficar ligado no mundo espiritual. Isto tudo é para atrasar a volta de Jesus. Você tem que entender, a nossa luta não é contra carne e nem sangue. A igreja hoje peca, e quando eu estou falando da igreja, eu estou falando de mim e de você. Por que nós pecamos, pastor? Abre comigo o Salmo 122, 6. Raramente eu vejo em algum culto alguém fazer o que está mandando aí, ó. O que está mandando fazer aí, ó? Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos aqueles que te amam. Então, ó, ninguém lembra de orar para quem? Está mandando aí ou não? Engraçado que é o único lugar direto na Bíblia que manda orar por esse lugar. Você deve orar pelo Brasil, mas antes orar pela paz aonde? Está aí, escrito, não sou eu que estou inventando. Vamos ver o que Deus falou para Jacó. Abre comigo, Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37. Eu estou falando isso para entrar no Oswaldo Aranha, o brasileiro aí, que tem um papel fundamental na volta. Aliás, Gênesis 35, que teve um papel fundamental para que o relógio profético começasse a correr para a volta de Jesus. Gênesis 35, verso 9. Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu o Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: teu nome é Jacó, já não se chamará Jacó, porém Israel será o teu nome. E o chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te. Uma nação, presta atenção, judeu, e multidão de nações. Fala para o irmão, você. Aí, ó, sairão de ti, e reis procederão de ti. Olha o 12. A terra que dei a Abraão, a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti, fala, a tua
descendência. De quem que é aquela terra? Fala, judeu. Acabou. Ah, mas não tem mais. Tem o que a Bíblia manda. Agora, por que a guerra em Israel? Por que o desejo de um povo palestino de conquistar a terra e julgar os judeus? Sabe o que eles querem? Julgar os judeus para dentro do mar ou exterminá-los. Por que esse ódio e essa luta que a mídia sempre põe Israel como o carrasco? Nós vamos aprender um pouco sobre história, geografia, para entender as profecias bíblicas. Então, vou voltando lá em 1945, Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus mortos. Você fala, pastor, será que eles morreram porque falaram crucifica Jesus? Nós queremos Jesus, Barrabás. Meu irmão, pensa, vamos pensar. No nosso meio existe um antissemitismo, um ódio por judeu gratuito, e muitos pastores têm esse ódio. Pois eu quero dizer nessa manhã, que sentado à direita de Deus, está o leão da tribo de Judá, fala um judeu, sabia disso ou não? Você está achando que Jesus é brasileiro? Ele é o quê, hein? Quem nasce em Belém da Judéia, você acha que é o quê? Sentado em carne, ressuscitou, hein? À direita do Pai está o leão, fala, da tribo de quê? Judeu. Agora, por que morreram 6 milhões de judeus? A primeira coisa que você tem que aprender nessa manhã é quem matou Jesus. Você pode falar, foram os judeus. Primeiro, você acha que todo mundo de Jerusalém estava no momento da crucificação e todos falaram, crucifica? Eu te pergunto, a dona Maria que estivesse fazendo comida dentro de casa, ela também foi amaldiçoada pelas palavras daqueles que falaram que o sangue dele caia sobre nós e sobre a nossa descendência. Então vamos ver primeiro, quantas gerações dura uma maldição? Você sabe? Você acha que a maldição é... vou repetir. A maldição caiu sobre aqueles que falaram, o sangue dele caia sobre... Agora, até quando essa maldição ela está valendo? Até hoje? Abre comigo Êxodo, vamos ver a maldição. Uma coisa que Deus preza e vela é pela sua, fala, palavra, amém? Ele vela pela sua palavra. Êxodo capítulo 20, verso 5. 10 mandamentos. Está falando, não as adorarás, está falando sobre imagem e escultura, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos para sempre. Está escrito aí? Terceira aí, resumindo, essa maldição então, você concorda comigo que acabou? Sim ou não? Deus vela pela sua... Beleza. Agora, quem matou Jesus? Se eu te falar quem matou Jesus, está aqui dentro. Você acredita? Pastor misericórdia. Deve ser o capeta. Que capeta? Vamos ver quem matou Jesus. Abre comigo Isaías 53, 5. Você vai aprender nessa manhã quem matou Jesus e quem colocou ele na cruz, tá? Você vai aprender agora. Às vezes não te contaram, você vê muito filme católico romano. O catolicismo romano prega o fim de Israel do Antigo Testamento, não existe isso mais. Acabou. Vamos ver. Isaías 53, 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quem matou Jesus está aqui, eu e você. O meu e o seu pecado. Está aqui escrito, Ele foi moído, fala, pelo meu e pelo seu o quê? Se ninguém tivesse pecado, ele não precisaria o quê?
morrer. Agora eu te falo, será que foi Pôncio Pilatos ou Herodes Antipas que mataram Jesus? Antes de Jesus ser crucificado, você vai saber quem é que pôs ele na cruz. Vamos ver quem pôs ele na cruz. Abre comigo no mesmo capítulo, Isaías 53, 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Fala, o Pai colocou ele na cruz. O que você acha disso, hein? O Senhor, o Pai, deu o filho dele por você. Quem é Herodes ou Pôncio Pilatos para matar Jesus? Outra coisa, o Pai está aqui, ó. Por que Deus agradou moer o filho dele, hein? Está escrito aqui. Vão entender a Bíblia, para você não ser mais um leigo, uma pessoa que vai na onda de qualquer doutrina. Vamos continuar lendo o texto. Ó, vou ler de novo. Todavia ao Senhor, o Pai, agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Qual que é a vontade do Senhor, hein? Que vai prolongar na mão de Jesus. Você sabe qual que é a vontade? Pastor, a vontade de Jesus é fazer batista. Crente, Jesus morreu para você ter vitória. Será que é isso? Jesus morreu para você estar cheio de dinheiro aqui nesse mundo? É isso? Será que é tão banal assim? Meu irmão, tudo que você tem nessa terra vai ficar nessa terra. Você não vai levar uma agulha. Nu você veio e nu você vai voltar. Será que essa é a vontade de Deus? Que você esteja nesse planeta e coma o melhor dessa terra? Você sabe o que é comer o melhor dessa terra? É você ter luta e ter paz. É você não ter dinheiro hoje e saber que amanhã Deus vai prover a sua necessidade. Prosperidade não é dinheiro, é ausência de necessidade. Qual é a vontade do Senhor? Vamos ver. Olha o texto, continua. Verso 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Qual é a vontade de Deus? Aqui diz que Jesus, depois da crucificação, ficou satisfeito. Uma loucura, né? Será que ele está satisfeito mesmo? Porque, ó, Jesus morreu para você estar aqui hoje salvo. Dá glória a Deus, ó. E eu te pergunto, ele está satisfeito com a sua vida hoje? Porque o preço pago pela sua vida não foi preço de ouro nem de prata, mas do precioso sangue do Filho de Deus, que ele moeu naquela cruz. Ele deu Jesus. Não foi Herodes que matou Jesus, não foi Pilatos que matou Jesus, não foi judeu que matou Jesus, foi o Pai que matou por você. Agora eu te digo, Deus tinha um filho. João 3,16, você sabe de cor, né? A Bíblia diz unigênito. Mas quando Deus deu o filho dele na cruz, ele hoje tem milhares de milhões, inclusive você. Dá glória a Deus. O projeto de Deus é família. Jesus morreu para restaurar a família de Deus, que é você. Então Isaías 53 diz: quem pregou Jesus na cruz e quem bateu os pregos, o meu e o seu pecado bateu os pregos.
Quem chicoteou ele? As minhas iniquidades e as suas. Agora, será que morrer na cruz para Jesus era uma surpresa? Presta atenção. Se o povo judeu falasse, liberta Jesus e crucifica Barrabás, todos nós aqui estaríamos no inferno. Entendeu ou não? Você entendeu? Se o povo falasse, liberta ele, todos nós estaríamos no inferno. Porque o preço tinha que ser, pago. Qual é o preço do pecado? Agora vão dizer que você agora voltou no tempo. Você caiu lá no momento, na via crucis. Você está vendo Jesus carregando a cruz. Você está vendo o soldado romano nas costas dele, arrancando sangue, pedaço de carne. E você voltou no tempo com a metralhadora. Você já foi montado com a metralhadora. Você está vendo o povo todo, não é o Messias, cuspindo nele. O que você ia fazer, hein? Pastor, eu ia armar aquela metralhadora, falar, Jesus, dá uma licencinha, e fritar todo mundo no tiro. Você sabe o que Jesus ia falar para você? Você está achando que ele ia falar para você, muito obrigado, amado. Ele ia falar para você, arreda de mim, Satanás. Porque um dos discípulos dele falou isso para ele. Abre comigo aí Mateus 16, vamos ver. Meu irmão, você está vendo como é que a Bíblia é deturpada no nosso meio? Você está vendo ou não? Sim ou não? Você tem que deletar muita coisa na sua cabeça e colocar a verdadeira Bíblia na sua mente. Quando eu falo no nosso meio, não estou falando da congregação aqui não. É na internet, é no YouTube, em muitos lugares que você fica assistindo pregadores da ocasião, pregadores coach, que massageiam o seu ego, que mentem para você sobre o Evangelho. Abre comigo Mateus 16, vamos ver aqui. Mateus 16, verso 21. Jesus estava com seus discípulos reunidos na nascente do Jordão, Cesareia de Filipe. E aqui diz, desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. O que ele falou? Eu vou para Jerusalém, vou ser moído, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Olha o que Pedro falou com ele, vamos ver. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de nenhum modo te acontecerá. Você acha que ele falou, Pedro, muito obrigado, você está tão preocupado comigo? Olha o que ele falou. Mas Jesus, voltando-se, lhe disse a Pedro, arreda o quê? Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então pode ser um absurdo o que eu vou falar aqui, mas você tem que agradecer aqueles judeus que falaram crucifica, porque se falasse liberta, nós estávamos o quê? O que a gente estava? Outra coisa, você sabe o que Jesus falou? Ninguém tira a minha vida, nem Herodes, nem Pilatos, nem capeta, nem ninguém tira a minha vida. Eu a dou por amor de vós. Eu a dou por amor de quem? De vós. Então hoje nessa manhã você aprendeu quem matou Jesus, quem pôs ele na cruz, e o que Deus quer com você? Fala, Deus quer família. Fala com o irmão, família. Pastor, eu não sei, não tenho certeza disso. Eu levantei a minha mão para Jesus e eu virei crente. Será que é isso? Abre aí João 1,12, vamos ver. Qual é o negócio de Deus com você? Qual é o projeto de Deus? Que ele falou que enviou Jesus para morrer. Jesus deu a vida dele com um projeto. Vamos ver.
Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem crentes. Está escrito aí na sua Bíblia? Fala, filho de Deus. Você hoje, com dinheiro, sem dinheiro, presta atenção. Curado ou doente, fala para o irmão, você é filho de Deus, amém? Você é filho de Deus. Não é pelo que você sente. Eu senti um arrepio na nuca, eu sou filho. Nada disso. Nem pelo que você tem. Mas é pelo que está escrito. Você é filho de Deus. Abre aí Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado, medo de morrer, medo de Covid, medo de quem vai ganhar a eleição. Meu irmão, você é filho de Deus, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, do qual chamamos Deus, fala, papai. Você sabe como é que você tinha que chamar Deus antes de Jesus morrer na cruz? Não é papai não, o eterno, o todo-poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E depois que Jesus morreu, fala, papai. Como? Papai. Aprendeu então? Então agora eu posso ir para ali, 1945, 6 milhões de judeus mortos. Você já está sabendo que não é porque que eles mataram Jesus. Sim ou não? Por que 6 milhões de judeus foram mortos? Meu irmão, se o Hitler conseguisse exterminar todos os judeus da terra, Jesus não voltaria. Porque tem profecias aqui que tem que se cumprir naquele povo. Entendeu ou não? Aquele homem era um instrumento de Satanás, um protótipo do anticristo, para tentar frear a volta de quem? Meu irmão, o diabo já sabe da derrota dele. A Bíblia tem início, tem meio e tem fim. O que o diabo está fazendo? Fala, ganhando tempo e levando o maior número de pessoas para o inferno junto com ele. Vão ver daqui a pouco a profecia que está vinculada diretamente ao povo judeu. Vão ver uma delas, tá? Porque são muitas. Esse homem aí, então, ele presidiu a reunião da ONU em 1948. E lá tinham pessoas de muitos países. E ele deu uma olhada assim, falou, se eu botar em votação aqui hoje, não vai passar. Israel não vai ganhar a sua terra. Ele começou a prolongar os discursos. E a reunião acabou sem a votação. No outro dia ele olhou de novo falou, se eu botar em votação aqui, não vai ser fundado o Estado de Israel. De novo prolongou os discursos, a reunião acabou. No terceiro dia, quando ele viu que tinham nações favoráveis a Israel, ele colocou em votação e ocorreu a fundação do Estado judeu. O que se interessa para mim e para você? Naquele dia, foi implantado um marco, foi implantado uma marca, fala, para a volta de Jesus, tá? Por quê, pastor? Vamos ver aqui, abre comigo, vamos ver a profecia vinculada ao retorno do povo judeu para aquela terra. Vamos lá. Ezequiel 37, 21. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram,
e os congregarei de todas as partes, e os trarei para a sua própria, o quê? Está aí, ó. Se você continuar lendo a profecia, diz que o rei Davi vai reinar sobre eles. O rei Davi já havia morrido há mais de 300 anos. Como é que Davi vai reinar sobre eles, hein? Você sabe quem que é esse Davi que vai reinar sobre eles? Como é que o cego chama Jesus? Você já leu na Bíblia? Jesus, filho de quem? Está falando desse, descendente de quem? Davi. Se você nunca viu Deus jurar, você vai ver agora. Abre comigo o Salmo 132, 11. Meu irmão, as profecias bíblicas estão se cumprindo debaixo do nosso nariz. E eu te pergunto, o que você tem feito para mudar? Você tem sido uma pessoa melhor? Você tem sido um cidadão melhor? Você tem sido um cristão verdadeiro, um imitador de Cristo? O Espírito de Deus está hoje em você? O Senhor jurou a Davi, com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei sentar no teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança, também os seus filhos assentarão para sempre no trono de Israel. Jesus, descendente de quem? Fala, Davi. Como é que Mateus 1:1 começa? Essa é a genealogia de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de? Descendente de Davi, descendente de quem? Fala, Abraão. Abre comigo Isaías 14:1. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda elegerá Israel, e os porá na sua própria terra, e unir-se-ão a eles os estrangeiros, e estes se chegarão à casa de Jacó. Sabe quem é os estrangeiros? Dá uma olhada para o irmão, fala, você. Nós vamos herdar a terra. Interessante que os judeus vão herdar a terra Jerusalém física. Você não. Você vai herdar a celestial. Amém? Pastor, sou doido para conhecer Jerusalém. Se você não for nessa vida, pode saber que você vai morar na celestial. Amém? Você vai morar nela. Então, meu irmão, a Bíblia é toda linkada com Israel. Não existe cristão sem judeu. Não existe Jesus sem o Antigo Testamento. Não existe. Existe um Jesus romano de olho azul, de 1,90 m, com nariz afilado, que não tem nada de judeu. Aquele Jesus pintado aí nas igrejas católicas é um Jesus italiano, francês. Diz que aquela imagem é a cópia do rei, como é que é? Luís XVI da França. Você pode pensar num Jesus com 1,70 m, 75, com a barba desse tamanho, moreno, quase negro, da cor de árabe, com um baita nariz, e eu creio com um sorriso grande, amém? Mas a Bíblia diz que beleza nenhuma havia nele que agradasse o mundo. Abre aí comigo Isaías 53. Essa beleza hedonista, né? Verso 2, Isaías 53, 12. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha, fala, aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. E aí? Aquele Jesus procede então? Procede aquele Jesus de 1,90 m, europeu, de olho azul? Então, meu irmão,
Nós temos que estar ligado na Bíblia. Então, 1948. Você sabe quanto tempo que o povo judeu ficou sem terra? Você tem noção? No ano 138, no ano 70, Domiciano, Tito, imperador, filho de Vespasiano, entrou em Jerusalém para cumprir uma profecia. Você sabe qual é a profecia que ele cumpriu? Abre aí comigo Mateus 24. Vamos ver a profecia que o imperador romano cumpriu. Mateus 24. Verso 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O imperador Tito destruiu o templo, destruiu Jerusalém, e o irmão dele terminou o serviço. Depois de Tito vem um outro chamado Domiciano, filho de Vespasiano também. E ele vai tirar todos os judeus de Israel e vai levar como escravo para Roma. Leia para mim, Mateus, para cumprir essa profecia. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir-vos, teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa ficará o quê? Declaro-te, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: Baruch Rabá, Bishem Adonai, bendito é o que vem, em nome do Senhor. A casa ficou deserta no ano 138. E a casa só voltou a ter gente no ano de 1948. Você sabe quantos anos eles ficaram sem terra? 1810 anos. Você tem noção do que é isso? O Brasil tem 500 e poucos anos. Israel ficou sem terra 1810 anos. E a partir do brasileiro, Oswaldo Aranha, a profecia começou a cumprir de novo. Eu creio que Deus tem uma coisa com o Brasil. Dá glória a Deus que Ele tem, amém? E eu creio que esse país será um celeiro de missionários para o mundo. Se eu tivesse hoje 18 anos, ninguém me segurava não, 20. Aliás, podia ser até mais velho um pouco, porque eu tenho minhas pernas vacalhadas. Se não, meu filho não estava aqui não. Eu estava pregando como missionário. Eu acho que a maior honra é alguém ser missionário. Oi. Sim, morou lá, os palestinos estavam lá, Inglês dominou Jerusalém, os muçulmanos dominaram Jerusalém, mas os judeus não, sem terra. Vamos continuar aqui então. Então, o que você está vendo ali do lado esquerdo é o Israel de hoje. Está ali, Aquela parte que está em verde está sob domínio muçulmano, tá? Você está vendo lá a famosa faixa de Gaza no cantinho lá, e aquela parte verde maior é a Cisjordânia ocupada. Aonde está ali a parte amarela escrito Jordânia, está na mão do rei Hussein da Jordânia. Agora, olha aqui do lado direito, como que era a terra quando Josué dividiu. Quando Deus diz que vai dar a eles de volta a sua terra,
O Estado de Israel tem que ficar desse jeito, do lado direito, para Jesus voltar. Você está entendendo agora o conflito? O diabo quer atrasar a volta de quem? Toda vez que o judeu devolve terra para o árabe, ele atrasa a volta de quem? E toda vez que Israel conquista a terra, ele acelera a volta de quem? Você sabe que nessa guerra aqui, Guerra dos 6 Dias, 1967, presta atenção no que eu vou falar agora. 100 milhões de árabes, ou seja, metade da população do Brasil, contra 5 milhões de judeus. Pô, é uma proporção, sim ou não? Israel, com 5 milhões, venceu a guerra em 6 dias. O que você acha disso? Você acha que isso é natural? Tem lógica? Tem lógica? Lógico que não tem lógica. Quem venceu aquela guerra, você sabe? Fala, Deus venceu. Você fala, pastor, isso aí é meio complicado para acreditar, hein? A sua Bíblia mostra Gideão. Quem já leu a história de Gideão? Você já viu Deus mandando Gideão mandar os outros para casa? Pega os covardes e manda para casa. Pega quem bebe água assim e manda para casa. Ficou quantos homens, você sabe? E ele venceu quantos inimigos com 300? É interessante quando você vai lá no vale de Meguido e você vê aonde eram travadas as batalhas em Israel. Pensa num lugar plano, montanha de um lado, montanha do outro, inclusive o Monte Gilboa, onde Saul suicidou. E ali você tem uma planície com a largura mais ou menos de 1,5 km, e com uma extensão de uns 10 quilômetros. Nesse vale, nesse lugar, eram travadas todas as batalhas entre Israel e os seus inimigos. A Bíblia diz que quando Gideão olhou aquele vale, 10 quilômetros de vale, estava quarado de gente, de soldado. Você já pensou? Ele tinha quantos? Deus deu a ele a vitória, sim ou não? Então, meu irmão, vamos ver mais aqui algo interessante. Olha ali, Está dando para ler ali? Deixa eu pegar meu óculos que eu vou ler para você. O mais interessante, comenta Abraham Eliezer, ocorreu na campanha do Sinai, com os militares egípcios feitos prisioneiros. Perguntamos a um veterano de guerra egípcio, por que motivo desistiram eles com tanta facilidade? Nós nos rendemos. Por que eles se renderam? Respondeu-nos que tanto ele como seus companheiros tinham visto anjos. Está ali, Tinham visto o quê? Ao lado dos israelitas. Verdadeiramente Deus interveio em defesa da minúscula nação de Israel. Tem vários depoimentos na internet sobre soldados árabes. O que eles viram? Nas colinas de Golã, falaram, nós vimos um exército imenso de gente branca. Israel era para ser exterminado. Não tem como vencer uma guerra contra 100 milhões, 5 milhões, sem bomba atômica, sem... Não tem como. No tiro, no avião, a não ser que Deus intervenha. Meu irmão, Deus interveio em favor de Israel, porque Deus, Ele não tem pressa, mas Ele nunca chega atrasado, amém? Então aprende uma coisa, o relógio está correndo, fala para o irmão, está correndo. Você está preparado para a volta de Jesus ou não? Está ou não? Suas malas estão prontas? Ou você está igual a Ezequias? Me dá, não posso morrer agora não, pelo amor de Deus, não posso não. Volta lá Isaías e dá para ele mais 15 anos, para que ele arrume a sua mala. Sabe qual que é o dia de arrumar a sua mala? É agora, é hoje. Hoje é dia de você ligar para quem você não perdoou e pedir perdão, é hoje.
Hoje é o dia de você reconciliar. Hoje é o dia de você restaurar seu casamento. Presta atenção no que eu estou falando. Jesus pode voltar para mim hoje e para você também. Basta eu bater as botinas. Você tem que estar com a sua maleta pronta. Vamos continuar então. Você sabe o que aconteceu em 1967? Jerusalém, que estava na mão da Jordânia, Israel conquistou Jerusalém, conquistou o templo, conquistou o muro das lamentações, e aí a ONU interveio em favor dos árabes. Falaram, vocês não podem expulsar os árabes de Jerusalém, porque tem uma mesquita lá sagrada deles. E ficou definido o seguinte: Jerusalém seria uma cidade das nações. Lá em Jerusalém hoje, existe um bairro cristão, um bairro judeu e um bairro muçulmano. Só que quem detém a segurança é Israel. Agora o Donald Trump, vamos ver agora, vamos ligar no que está acontecendo. Ficou assim até um ano atrás, 1 ano e meio. Mas aí o presidente americano falou que a capital de Israel é Jerusalém. Você sabe qual que é a capital de Israel? Tel Aviv. Mas Donald Trump falou, não, Jerusalém é a capital de Israel. E aí? E aí começou os árabes, o quê? Os muçulmanos arrepiaram. Veio o Bolsonaro e ficou mais ou menos, mas ele botou um escritório da embaixada brasileira em Israel. Então, meu irmão, isso é um sintoma, mais um, que a volta do Messias está próxima. O que você leu na profecia? Jerusalém, Jerusalém, não me vereis de novo até dizeres, bendito é o que vem em nome do Senhor. Você sabe quando que um judeu vai falar para Jesus ou para o Messias, bendito é que vem em nome do Senhor? Quando o anticristo espremer eles lá dentro, tá? Quando o anticristo começar a perseguir a igreja e os judeus, nós vamos clamar, sabe o que? Fala, Maranata, fala para o irmão, e os judeus vão falar, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. A palavra Hoshiana significa salva-nos agora. Hosana. Vamos ver então. Quando os judeus dominaram o muro, a cidade de Jerusalém, vai acontecer algo em 1967. O relógio para a volta de Jesus vai correr mais rápido. Misericórdia, pastor. Por que vai correr mais rápido? Vão aprender. Por que o relógio começou a correr mais rápido? Por que o relógio começou a correr mais rápido? O relógio começou a correr em 1948. Em 1967 vai dar uma acelerada. Por que vai dar uma acelerada? Nós temos que ficar de olho nas profecias da Bíblia. Abre comigo Mateus 24, vamos ver uma profecia. Jesus ensinava muitas coisas por parábolas. Vamos ver uma parábola. Vamos ver uma sequência para a volta de Jesus em Mateus 24. Então, Mateus 24, 2. Primeiro, o templo tinha que ser o quê? Fala, destruído. Sim? Segundo, verso 4. Verso 5, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. As guerras da humanidade.
Até hoje, muitas guerras, muitos falsos messias. É porque você não está inteirado na história. Quando eu falei que o imperador Domiciano destruiu e levou os judeus cativos, ele foi enviado para Jerusalém para aplacar uma revolta. Quem já assistiu o filme Massada? Se você não vê, veja Massada. Ele foi aplacar uma revolta dos judeus. Depois que Jesus morreu, Israel estava aguardando o Messias. Falar, esse aí não é o Messias, não morreu. E eles vão eleger um novo Messias. O nome desse novo Messias é Bar-Coba, um judeu da linha da espada, Zelote. E esse judeu vai travar uma guerra contra Roma. O que Roma faz? Envia Tito e depois envia Vespasiano para botar final na conversa. Massada é o final dos judeus que estavam intocados numa fortaleza na época do general. Então, meu irmão, aquele lugar, Israel, ele é cobiçado pelas maiores religiões do mundo. Os judeus querem Jerusalém, os cristãos querem Jerusalém, e os muçulmanos querem Jerusalém. Vamos continuar aqui na profecia de Mateus 24. Essa primeira parte, até o verso 14, está acontecendo. A segunda parte diz o seguinte, verso 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Sabe o que é isso aí? É o anticristo sentar no trono, ou no templo em Jerusalém. Isso aqui ainda não aconteceu. Ó. Você fala, pastor, eu já fui arrebatado. Não é isso que a minha Bíblia diz, não. Os que acreditam no arrebatamento pré-tribulacionista vão ter uma surpresa agora de manhã. Ó, aqui diz que vem as guerras, o anticristo senta no trono em Jerusalém. Vamos continuar na sequência. Verso 29. Ó, quando o anticristo sentar no trono, vai vir uma grande perseguição. Você sabe quem que ele vai perseguir? Você tem uma chance. Ele vai perseguir as duas testemunhas. Quem são? Judeu e cristão, tá? Vai perseguir. E Jesus falou que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém ia suportar. Agora vamos ver aqui. Até agora, você leu algum arrebatamento aqui? Eu não li nenhum. Você leu algum? Eu não li, não. Vamos continuar. Verso 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Ó, depois da grande tribulação, ninguém foi arrebatado, não. Ó. O que vai acontecer? O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão o quê? Abalados. Depois dos 7 anos, vai acontecer fenômenos aonde? No céu. E aí, depois dos 7 anos, vamos ver o que vai acontecer. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele, agora você vai ser arrebatado, dá glória a Deus aí, ó. E ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Só depois da grande tribulação é que nós vamos ser o quê? Está escrito aí na sua Bíblia. Quem é que falou isso, hein? Você acha que a autoridade máxima aqui é quem? Sou eu? É o Nicodemos? É os pregadores? Fala, a autoridade máxima é Jesus, amém?
E Jesus disse que a igreja, que o arrebatamento somente acontece depois da grande... Meu tempo acabou. Semana que vem nós vamos falar dessa profecia aqui, ó. Essa aí, ó. Essa profecia. Eu falei que o relógio acelerou. E o relógio acelerou por causa disso que nós vamos ver depois. Amém? Cadê o irmão da harpa? Ele não deve estar vindo por causa da idade, né? Deve ser, né? Sentindo falta dele. Agora também é um momento de